Amar a Deus sobre todas as coisas. Vivamos a oração e ponhamos em prática o mandamento de amar a Deus de todo o coração. Isso significa reconhecer Deus como o princípio infinito, invisível e criativo do universo, e reconhecer que para Deus não há oposto, não há oposição. Por causa desta verdade, não precisamos de poder. Ao sermos confrontados com qualquer problema, seja nosso ou de outro, não tenhamos resistência em nossa mente, nenhum desejo de refutar, negar, superar, vencer ou destruir. Apenas aquela paz serena. Por termos reconhecido Deus como o único princípio criativo, mantenedor e sustentador, sabemos que não existe outro poder, portanto não precisamos invocar nenhum poder para nenhum propósito. Quando estamos em meditação, não estamos lutando com um problema, não estamos tentando superá-lo, destruí-lo ou nos elevar acima dele. Se necessário, olhamos direto para ele e nem mesmo precisamos de Deus, pois sabemos que Deus já existe. Então, estaremos amando a Deus de todo o nosso coração, porque estamos dando a Ele supremacia absoluta e não reconhecendo que há algo pelo qual queremos que Ele faça algo. Amando o nosso próximo no nível deles. Quanto a amar o nosso próximo, Isaías não mostra que, a menos que estejamos suprindo a necessidade de nosso irmão em seu nível de consciência, estaremos negligenciando parte desse amor? Nossos vizinhos não são todos metafísicos. É verdade que não precisamos ter pena de nosso irmão e irmã espirituais. Não precisamos apoiá-los, porque a maior coisa que temos de valor para eles no caminho do amor é: olha, irmão e irmã, não confiemos nos modos ou meios humanos. Vamos ficar firmes na demonstração espiritual e ver o que o Senhor teu Deus tem para ti. Essa é a forma mais elevada de amar ao próximo que podemos dar ao nosso irmão e irmã espirituais. Mas temos outros próximos que podem precisar de um hospital. Ajudemos a que eles o tenham. Temos próximos que ainda precisam de certas escolas. Temos próximos que precisam de comida e alguns precisam de roupas. Sejamos próximos no nível deles. Isso não significa que reconheçamos que isso é absolutamente necessário. Reconhecemos que isso é necessário apenas no nível de consciência deles e que eles também são nossos próximos. Não podemos dizer a eles: você morra de fome até que obtenha nosso entendimento. O Mestre alimentou as multidões e as curou. Ele não disse a elas: não vou ajudá-los até que sejam tão espirituais quanto eu, mas os alimentou em seu nível de consciência. E nós também devemos fazer isso. Temos que colocar o amor em ação. Orações não são palavras ou pensamentos. Palavras e pensamentos podem fazer parte da oração até certo ponto, mas além deste ponto, oração é ação. À medida em que alcançamos um certo nível de consciência espiritual, recebemos certas tarefas espirituais para fazer, mesmo no que chamamos de plano humano, e cabe a nós fazermos essas coisas. As Escrituras devem tornar-se um ato. Nas Escrituras, aprendemos que Jesus não fez nenhum sermão quando seu discípulo cortou a orelha de um dos soldados. Ele não pregou, ele apenas fez uma declaração: guarda tua espada. Mateus 26, 52. Uma ação, e ele explicou: porque todos os que tomarem da espada morrerão pela espada. Muito curto e muito doce, mas tentar viver de acordo com essa afirmação levaria uma vida inteira. Se estudarmos as Escrituras, não somente lê-las apressadamente, nem murmurá-las para nós mesmos, e chegarmos a uma passagem como: não resistais ao mal, Mateus 5, 39. Seguir isso também é um ato. Se alguém pensa que não é difícil, tente não resistir ao mal e verá como é difícil. Quantos meses seriam necessários para viver aquelas poucas palavras, para poder colocá-las em ação demonstrável? Mas quando formos bem-sucedidos, descobriremos o efeito que essas palavras teriam em nossa vida, porque a única maneira de chegarmos a um estado de consciência que não resista ao mal é chegar à compreensão destas passagens das Escrituras.
Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. João 19:11. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. 2 Crônicas 32, 7, 8. Que revelação da totalidade de Deus! Mas essa compreensão não acontece a menos que, antes de tudo, conheçamos essas passagens das Escrituras e as pratiquemos especificamente, até que se tornem um estilo de vida. Só então estaremos vivendo o estilo de vida cristão. Enquanto estivermos simplesmente proclamando essas declarações ou ouvindo-as em uma palestra, aula ou sermão, não vivemos o cristianismo. Vivemos o cristianismo apenas quando começamos a assimilar essas passagens das Escrituras e então tentamos medir cada dia para ver o quanto temos de sucesso ou falha em viver de acordo com elas. No início, é desanimador descobrir que podemos estar vivendo o modo de vida cristão apenas cerca de 1/10% mas é um belo modo de vida quando chegamos ao ponto em que podemos dizer: bem, acho que hoje ganhei 1% no exame. Eu só errei por 99%. E esse é um dia bom, um dia muito bom, mas vou lhe dizer a verdade. Sim, temos dias em que chegamos a 2 ou 3%. Pense no que temos que esperar, ficar aqui na Terra até chegarmos aos 70%, 80% ou 90%. Isso nos dará uma vida boa e longa na Terra, uma vida útil. Novos significados por meio do discernimento espiritual da Bíblia. Existem livros que são úteis para um estudante da Bíblia, embora a maioria deles seja um pouco simples para os nossos alunos, porque fica muito fácil se tornarem apenas afirmadores de citações. Às vezes, é útil recorrer a eles. No entanto, porque, nos momentos em que não temos tempo, podemos buscar tópicos para encontrar alguma passagem para nós, podemos recorrer a um livro como The Runner's Bible ou algum outro livro que contenha textos bíblicos e encontrar rapidamente uma passagem que podemos levar para nossa consciência e viver com ela. Mas não vamos negar que o uso desses livros nos trazem a oportunidade de trabalhar com tópicos, porque em uma concordância vamos encontrar coisas que nunca soubemos que existiam na Bíblia, coisas que abrem tendências inteiras de pensamento, novas perspectivas de consciência. Às vezes concordo parcialmente com algumas dessas seitas religiosas que proíbem suas famílias de ler qualquer coisa exceto a Bíblia, sustentando que todos os outros livros são desnecessários. Claro, não podemos ser radicais e irmos até o fim com eles nisso. Na verdade, porém, se houver escolha, a Bíblia é o melhor dos livros, se puder ser tomada como um modo de vida e não apenas lida para poder dizer hipocritamente: eu leio a Bíblia inteira uma vez por ano. Não há benefício nisso, um pouco de glória, mas nenhum benefício. O benefício que vem de ler a Bíblia é ser capaz de selecionar uma passagem da Escritura, refletir e meditar sobre ela, tentar voltar ao espírito e à experiência de quem a revelou ou das circunstâncias que a trouxeram, e então ver novos significados que são trazidos à luz por essas coisas. Por exemplo, ao lermos sobre Moisés e a abertura do Mar Vermelho, do maná caindo do céu e da proteção que Moisés teve nos 40 anos de travessia do deserto, e interiormente ponderarmos sobre o significado e essência dessas experiências, eventualmente veio o entendimento de que o Espírito estava viajando com aquele homem, realizando essas coisas. Não era o homem, ele estava investido com o poder de Deus. Foi o poder de Deus, alcançado pelo despertar consciente dele, que realizou essas coisas. Os outros hebreus não tiveram a experiência no monte que ele teve, aquele despertar, aquela luz, aquela revelação do nome e da natureza de Deus. O homem, inspirado e capacitado pelo Espírito de Deus,
é bem diferente de um homem que é pastor nas colinas. Quando vemos Elias passando por seus problemas depois de ter sido expulso para o deserto, descobrimos que um dia, quando ele estava com fome, ele foi alimentado por uma viúva pobre que tinha pouco, quase nada para si. No outro dia, os corvos trouxeram comida para ele. No outro dia ainda, ele encontrou bolos assados nas pedras à sua frente. Então nos perguntamos, isso é verdade? Isso é possível? Sim, é. E se mantivermos nossa mente aberta e ouvirmos, será revelado a nós que é a verdade. Não teria sido verdade se Elias estivesse lá sozinho, mas havia o Espírito em Elias que falou com ele e finalmente disse: Deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 1 Reis 19:18. Os milagres da consciência de Deus. À medida que estudamos as Escrituras e abrangemos séculos e séculos de vida na Terra Santa, um despertar inacreditável vem quando começamos a perceber, conforme narrado em Isaías, que muito antes dos dias do Mestre havia um homem que previu todos os 3 anos de ministério do Mestre. Falou sobre isso, citou linha por linha e contou tudo o que aconteceria durante seu tempo na Terra. Podemos perguntar, este homem era um adivinho? Não. O Espírito de Deus o inspirou e revelou todas as coisas a ele, de forma que ele conheceu o passado, o presente e o futuro, e ele conheceu as penalidades que viriam para aqueles que não quisessem ouvir a voz mansa e delicada. Não uma penalidade de Deus, uma penalidade que uma pessoa traz sobre si mesma. Então, se pularmos alguns séculos e formos a Cristo Jesus e seguirmos seus 3 anos de ministério, haverá um milagre após o outro. Lendo essas passagens repetidamente, a primeira coisa que percebemos é que estamos lendo a história de um rabino hebreu, um homem que pregava nas sinagogas hebraicas. Apenas um rabino hebreu. Então, de repente, sorrimos. Apenas um rabino hebreu? Oh, não! Este é diferente. Não existiam outros rabinos hebreus como este. O que o diferencia? Foi porque em todos aqueles milagres havia um espírito operando naquele homem. Ele foi capaz de dizer: Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. João 5,30. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. João 14,10. Aqui está um homem consciente de Deus, um homem com consciência de Deus, um homem que sabia que havia o Espírito habitando nele. Então dizemos: bem, não admira que os milagres tenham acontecido. Eles aconteceram pela graça de Deus. 40 ou 50 anos depois, no Novo Testamento, chegamos a Paulo, um professor de hebraico em uma sinagoga, apenas um homem, fabricante de tendas. Então começamos a ler sobre seus milagres e seu poder para com os homens. Novamente perguntamos: este é um homem? E olhamos para trás e percebemos: ora, não, algo aconteceu com aquele homem na estrada para Damasco. Então, ele não é mais apenas um homem. Agora, ele é um homem que não possui apenas a letra das Escrituras hebraicas. Ele é um homem imbuído e inspirado pelo Espírito. Saulo era um dos homens mais instruídos nas Escrituras hebraicas, mas de que isso adiantava? Ele não poderia ter curado uma dor de cabeça com isso. Mas certo dia, as Escrituras ganharam vida nele. A luz apareceu. Agora Saulo não é mais Saulo, mas Paulo, um missionário, um seguidor do Cristo, um mestre do Cristo. 20 séculos depois, ele vive na mente dos homens, enquanto muitos dos discípulos que realmente caminharam com o Mestre quase não são lembrados, exceto por seus nomes, mas certamente não por seus atos. Paulo é lembrado não por seu nome, mas por seus atos. Poucos se lembram de que Paulo já foi conhecido como Saulo. De onde vieram essas ações? A partir daquele momento de inspiração, aquele momento de iluminação, aquele momento em que as palavras das Escrituras não eram um ritual morto para ser lido no sábado e nos dias de festa e jejum, mas que deveriam ser tomadas na vida de todos os dias da semana, 7 dias por semana,
vividos e postos em ação. Foi Paulo quem realmente iniciou a era cristã. Até sua época, todo o ensino do mestre estava confinado à fé hebraica e aos hebreus, como se todo esse bem fosse restrito a um povo e uma religião. Paulo rompeu isso, e Paulo revelou que o ensino de Cristo não é um ensino para um homem, uma raça, um credo ou uma religião. É um ensinamento para o mundo, é para ser vivido. Não se destina apenas aos sábados ou domingos, não apenas aos feriados e dias santos. Isto é para ser vivido e todos os dias devemos colocar o amor em ação. Mudanças trazidas pela palavra mantida na consciência. Não está claro que as chances de qualquer pessoa ter uma experiência de Moisés, uma experiência de Elias, uma experiência de Isaías, uma experiência de Jesus ou uma experiência de Paulo são muito pequenas, exceto na proporção em que as Escrituras estejam vivas nele? Esses homens eram todos homens queimando por dentro com as Escrituras, com a palavra de Deus. Nunca ouvi falar de uma pessoa que se tornou espiritualmente grande que não fosse versada nas Escrituras e que não fizesse das Escrituras sua vida. Nossos evangelistas de hoje são homens que vivem de acordo com as Escrituras e por meio de sua vida com as Escrituras, alguma centelha se abre neles, a palavra de Deus ganha vida. Não é mais uma impressão morta em uma página, é uma em luzes elétricas, luzes de neon. A vida de uma pessoa muda. Nos últimos 30 anos, observei centenas de pessoas que saíram da vida comum sem mais conhecimento das Escrituras do que eram capazes de adquirir frequentando um serviço religioso ou algo do tipo, e depois começaram a viver com as Escrituras e tornaram passagens das Escrituras parte de sua vida diária. Observei a mudança em sua natureza, em seu caráter, em sua vida, em sua saúde e em seu suprimento. Observei uma mudança completa nos relacionamentos humanos, no momento em que as Escrituras se tornaram uma palavra viva para elas. É por isso que cada mensagem que está nos escritos do caminho infinito é uma mensagem baseada em alguma passagem das Escrituras, algum incidente ou alguma história da Escritura, mas trazida à vida pela inspiração e revelação que me foi dada sobre o assunto. Se as passagens das Escrituras citadas em meus escritos fossem retiradas deles, ainda teríamos o suficiente, porque as palavras das Escrituras nunca passarão. Elas são a palavra da verdade encontrada em todas as Escrituras, hebraica, cristã, oriental, muçulmana. Lá encontramos todas essas passagens que fazem o homem viver e viver pela palavra de Deus. Quando estudamos e examinamos as Escrituras, somos alimentados como nunca antes. Somos guiados, dirigidos, protegidos como nunca antes. Mas sempre na proporção direta do que fazemos dessas passagens das Escrituras nosso pão de cada dia. Às vezes, quando digo nas aulas que não devemos orar a Deus por coisas, algumas pessoas voltam e me dizem: mas Jesus disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6, 11. Essas pessoas não estudaram as Escrituras. Tudo o que aprenderam a fazer é ler sem saber seu significado, porque o Mestre foi muito claro que não devemos pedir pão, não devemos pedir o que comer, o que beber ou com o que nos vestir. Então, o que ele quis dizer quando orou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Ele revelou mais tarde: eu sou o pão da vida. João 6,35. E João nos diz: e o Verbo se fez carne. João 1,14. Então nossa oração é: dê-nos esta palavra, dê-nos este pão, este vinho, esta água, esta carne que eu sou, a palavra de Deus, a palavra da verdade. Ao orarmos diariamente para que a palavra de Deus nos seja dada, e ao levarmos essa palavra na forma de passagens bíblicas para a nossa vida diária, que diferença ocorre em toda a nossa experiência em apenas alguns meses? Independente dos leões que enfrentamos na rua, das tempestades ou das manchetes, não esqueçamos que Deus não está neles. O poder não está neles. Todo o poder está na voz mansa e delicada dentro de nós. Deus não está nos problemas. Deus não está nas tempestades da vida. Deus não é externo a nós. Deus está na voz mansa e delicada dentro de nós.
Não há poder na tempestade, não há poder nas circunstâncias externas. Todo o poder que existe está na voz mansa e delicada interior. Notas de gabinete. Nesta carta, Joel escreve sobre a importância de trabalhar com os tópicos sobre a Bíblia. Você já fez isso se seguiu a sugestão de março de procurar referências sobre a luz. Aqueles que o fizeram certamente descobriram que este trabalho foi útil para fazer a transição de um estado material de consciência para a percepção espiritual. Se você não seguiu isso com outras palavras, algumas das quais são sugeridas na carta deste mês, faça-o com certeza. Meditar em algumas dessas passagens que você encontrará na Bíblia trará à sua consciência a sabedoria de algumas das grandes luzes espirituais de todos os tempos. Então, conviva com essas joias ao longo do dia até que se tornem sua própria consciência.